Olá pessoal, preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Peguei minha esposa no flagra no motel, dei uma surra no amante dela e garanti que ela perdesse o emprego. Eu surpreendi minha esposa infiel no motel onde ela estava tendo um caso. Eu dei uma surra no amante dela e garanti que ela perdesse o emprego. Sei que muitas pessoas podem tentar me fazer mudar de ideia, mas, honestamente, acho que neste ponto eu realmente odeio a ideia de relacionamentos sérios. Seja falando de casamento ou de namoro sério, já passei por coisas demais na vida para querer mais disso. Sei que existem mulheres boas por aí, mas nunca encontrei nenhuma dessas boas. Sinceramente, estou cansado disso. Eu não me importo de ter algo casual com alguém porque, no final das contas, ainda tenho necessidades, mas não vou investir nenhuma parte de mim em ninguém nunca mais. Não vale a pena. Desculpe por esse pequeno desabafo, mas eu realmente precisava tirar isso do peito. Meu casamento desmoronou, e ainda dói como o inferno. No entanto, deixe-me dar um pouco de contexto sobre o que tive que passar no passado, e por favor, não mencione nada sobre eu ser o denominador comum. Se você souber o que eu passei, entenderá que eu não fiz nada além de amar de coração e tentar ao máximo ser extremamente compreensivo e conciliador. Meu primeiro relacionamento foi lá no ensino médio, e na maior parte, não guardo mágoas sobre o que aconteceu naquela época. Todos nós éramos bobos e jovens, embora tenha terminado com minha namorada se apaixonando por outra pessoa e me largando de uma maneira bem fria. Isso não foi divertido e me afetou por um tempo, mas me recuperei, no que ainda acho que foi um período relativamente rápido. Meu segundo relacionamento aconteceu quase no final da faculdade, e eu achava que namorar uma estudante de engenharia dedicada seria só coisa boa. Mas não, ela ainda encontrava tempo para dormir com quem quisesse aproveitar a oportunidade. Quando a confrontei, ela foi extremamente indiferente e nem um pouco arrependida. Acho que foi aí que a desconfiança nas mulheres começou a surgir em mim. Essa desconfiança cresceu completamente quando entrei em um relacionamento relativamente curto depois da faculdade. Era para ser sério, mas quando descobri que ela ainda estava ligada ao ex e mandando mensagens perguntando quando poderiam se encontrar, senti que estava farto de namorar. Acho que minha mentalidade mudou completamente quando conheci a Carla, que se tornou minha esposa. Eu nem estava tentando namorar, mas nos encontramos aleatoriamente em um supermercado. Eu estava comprando mantimentos e lendo a embalagem de um cereal que nunca tinha comido antes, e ela comentou, dizendo que eu não me arrependeria de comprar aquele cereal, pois ela o comia quase todos os dias. Sinto-me bobo dizendo isso agora, depois de tudo o que ela me fez passar, mas lembro-me do momento em que me virei e vi o sorriso dela. Isso me derreteu. Odeio que isso ainda tenha um certo efeito sobre mim. Essa é uma das razões pelas quais sou ainda menos tolerante com a direção que ela tomou em nosso relacionamento. De alguma forma, ela acabou me seguindo pelo supermercado durante o restante da minha missão de compras, e isso nem parecia invasivo. No final, ela pediu meu número, e foi assim que começamos a conversar. Tudo começou de forma amigável. Íamos ao cinema e jogávamos videogame juntos, mas não havia nada romântico no início. No entanto, acho que, quanto mais eu gostava dela como amiga, mais comecei a vê-la de outra forma. Quero dizer, apesar da minha postura firme antes, comecei a sentir que ela poderia ser a solução para minha desconfiança nas mulheres. Que erro isso acabou sendo, embora tenha levado muito tempo para perceber isso. Foi no dia dos namorados seguinte que, de forma brincalhona, decidimos passar o dia juntos como duas pessoas solteiras. Então, nos beijamos. Sinceramente, não sei de onde veio isso, porque aquele dia ainda parece um borrão. Sim, começamos a namorar naquele dia, e namoramos por 4 anos antes de eu fazer o pedido porque senti que ela tinha consertado todas as minhas inseguranças. Estávamos casados há 8 anos. Agora, estou com 40 anos e divorciado. Mas, por mais que doa, acho que é sempre melhor descobrir a verdade. Em nenhum momento desejei estar vivendo uma mentira ou não ter descoberto o que ela estava fazendo. Então, foi assim que aconteceu. Carla trabalha como gerente em uma concessionária local, então o horário dela era mais tarde do que o meu. Eu geralmente saía do trabalho por volta das 17 horas, mas ela frequentemente ficava lá até as 20 horas ou 21 horas. Não era algo ruim, já que eu gostava de passar um tempinho sozinho, especialmente com o passar dos anos de casamento. Claro, trabalhar em uma concessionária significava conhecer muitas pessoas diariamente. Às vezes, ela chegava com histórias sobre clientes irritantes, e outras vezes, sobre pessoas que tentavam flertar com ela. Ela sempre foi muito aberta sobre o que acontecia em seus dias de trabalho, então acho que isso ajudava a reduzir qualquer suspeita da minha parte. Acho que o momento em que as coisas começaram a desandar foi no dia em que ela chegou em casa um pouco depois das 21 horas.
Enquanto ela normalmente sentava ao meu lado e me contava como foi o dia, naquela noite, ela apenas disse um rápido oi e foi direto para o quarto. Quando entrei no quarto alguns minutos depois, ela já estava no chuveiro, o que definitivamente não era o padrão. Achei estranho, mas não é como se tivesse acionado alarmes na minha cabeça só porque uma noite foi diferente. No entanto, nos 2 meses seguintes, acho que isso aconteceu 3 ou 4 vezes. Antes disso, nunca tinha acontecido. Quando tentei conversar com ela nessas noites, ela parecia diferente, como se tivesse muito menos a dizer do que o normal, mesmo quando eu insistia. Acho que foi nesse ponto que realmente comecei a sentir que algo poderia estar errado. Após 8 anos de casamento, decidi perguntar diretamente a ela, em vez de olhar o celular dela. Segundo ela, as coisas estavam ficando cada vez mais corridas com o fim do ano se aproximando. Então ela estava mais estressada, e eles estavam fechando mais tarde do que o habitual. Eu conseguia entender como as pessoas poderiam estar fazendo acordos para comprar carros como presentes em dezembro. Então isso fazia sentido para mim. Honestamente, eu só tentei animá-la e deixei por isso mesmo, como o bom marido que eu sempre tentava ser. Em uma dessas noites, quando percebi que ela não voltaria rápido, decidi levar o pedido favorito dela do Starbucks como uma forma de animá-la. Por impulso, comprei um pequeno buquê para ela. Queria que ela soubesse que eu reconhecia seu esforço no trabalho e realmente achei que isso a alegraria. O único problema foi que, quando cheguei à concessionária, o lugar estava fechado. Enviei uma mensagem perguntando se ela já estava a caminho de casa, porque isso era a única coisa que fazia sentido, que tivéssemos nos desencontrado em algum momento. Mas, quando ela respondeu, não, ainda estou no trabalho por enquanto, eu soube que estava sendo enganado. O lugar inteiro estava às escuras, e eu duvidava que houvesse alguém lá, mesmo nos fundos. Enviei outra mensagem perguntando se ela estava fechando uma venda, e ela respondeu, sim, só terminando com um cliente. Os outros estão loucos para ir embora. Então estou tentando finalizar isso o mais rápido possível. Naquele ponto, ficou mais do que evidente que eu estava sendo enganado. Como um flash, percebi que todas as outras vezes em que ela ficou até tarde fora de casa também podiam ter sido mentiras. Na verdade, eu tinha certeza de que eram mentiras, e isso foi confirmado quando voltei para casa e ela agiu exatamente como nas outras noites. Foi então que decidi que precisaria descobrir o que estava acontecendo. Eu sabia que ela nunca me diria a verdade se eu confrontasse diretamente sobre a mentira, especialmente porque a primeira coisa que me veio à mente foi traição. Isso já tinha acontecido tantas vezes comigo no passado que não consegui pensar em outra coisa. Lembro-me de que comecei a entrar em pânico porque já tinha passado por muito drama com mulheres e realmente achei que, em algum momento, isso acabaria para mim. Quando ela foi dormir, sendo a pessoa de sono pesado que é, fui direto investigar. Peguei o celular dela, fui para a sala e comecei a olhar tudo. Galeria, mensagens, notas, cada coisa que eu podia acessar. Foi quando cheguei à conversa no iMessage que vi ela falando com um cara salvo como Steve. Isso chamou minha atenção porque era uma das conversas mais recentes. E assim que abri, havia emojis demais, corações e tudo mais. Fui direto para o início da conversa para entender há quanto tempo eles estavam se falando, mas eram apenas alguns meses. Isso começou a fazer mais sentido, já que foi há apenas alguns meses que notei mudanças no comportamento dela. Pela conversa, consegui entender que ele era um cliente que tinha ido à concessionária e pedido o número dela. Não havia sobrenome nem nada, eu nem sabia como ele era. Mas, depois de ler tudo, ficou mais do que claro que eles estavam dormindo juntos. De vez em quando, ele enviava o nome de um motel e o número do quarto, e nas últimas 3 vezes, era sempre o mesmo motel. Eles até tinham um lugar regular para os encontros deles. Dizer que eu estava furioso seria pouco. Sinceramente, senti que faria algo que me levaria para a cadeia, e eu não teria nenhum arrependimento. A pior parte é que, naquela mesma noite, eles tinham falado sobre a próxima vez, e ele mencionou que estaria disponível na sexta-feira daquela semana, que era dali a 2 dias. Ele disse que avisaria o de sempre, e depois trocaram um monte de conversa fiada. Naquele momento, eu estava prestes a perder a cabeça, mas queria fazer isso de uma maneira muito calculada. Com todo o trauma passado que tive com mulheres, senti que essa situação seria o meu fim. De alguma forma, consegui manter a calma. Apenas documentei o máximo que pude e saí de casa no meio da noite para uma caminhada para clarear a mente. Na manhã seguinte, ela agiu como se tudo estivesse ótimo, o que estava me enlouquecendo, já que eu sabia o que estava acontecendo. Mas, se eu fosse perder a cabeça com ela, queria fazer isso no melhor momento, mesmo que isso significasse fazê-lo na concessionária. No entanto, não foi assim que as coisas acabaram acontecendo. Como o Mac em casa estava conectado ao celular dela, consegui olhar as mensagens por lá. 2 dias depois, vi finalmente o Steve confirmar o número do quarto no meio do dia.
Entendi isso como um sinal de que eles iriam se encontrar naquela mesma noite, e depois ela voltaria para casa agindo de forma estranha, como vinha fazendo nos últimos meses do nosso casamento. Eu não sabia exatamente o que faria em relação à traição dela, mas sabia que iria confrontá-la, e esperava que, no momento em que decidisse fazer isso, soubesse o que dizer ou fazer. Não vou mentir, eu realmente queria ter a chance de partir para a briga com o parceiro do caso dela porque estava completamente tomado pela raiva, e precisava extravasar isso. Então, à noite, decidi dirigir até o motel onde o covarde estava se encontrando com ela. Bastou uma nota de $20 para o recepcionista me indicar o quarto que eu procurava. Acho que aquele motel devia estar acostumado com dramas desse tipo regularmente. Eu sabia que ela estava lá dentro porque passei pelo carro dela ao entrar. Enquanto eu estava em frente à porta do quarto, considerei seriamente voltar para casa porque percebi que tudo iria desmoronar depois do confronto que eu estava prestes a fazer. Mas não pensei nisso por muito tempo, porque a mágoa dentro de mim era enorme. Então, bati na porta. Tive que esperar cerca de 1 minuto inteiro após bater pela segunda vez, até que um homem, que parecia ter uns 50 anos, abriu a porta. Perguntei se ele era o Steve, e ele disse que sim. Eu perdi a cabeça. Não sei por que ver o cara me fez perder o controle, não que ele fosse feio, mas ele era claramente mais velho. Isso me fez enlouquecer de vez. Então, sim, eu o acertei com um soco direto no queixo. Ele cambaleou para trás, mas logo recuperou o equilíbrio e partiu para cima de mim, o que me derrubou. Depois disso, tudo ficou meio turvo. Nós lutamos no chão por um tempo, e eu eventualmente ouvi uma mulher gritar para o Steve parar. Eu até senti a mulher puxando minha camisa, tentando me afastar do homem dela. Finalmente, a visão de uma boa quantidade de sangue me trouxe de volta à realidade. Eu me levantei, não o suficiente para me preocupar com alguém morrendo, mas o suficiente para saber que eu tinha vencido. Acho que estava vestido de maneira muito chamativa porque, apenas depois que Carla ajudou Steve a se levantar do chão, ela disse: "Quem diabos é você, e por que fez isso?" Ela estava se virando enquanto dizia isso, mas acho que, quando viu meu rosto sem eu estar brigando com Steve, ela soube que era eu. A boca dela se abriu, e ela a cobriu com as 2 mãos. Eu nem sabia o que dizer para ela, e olha que eu tinha ensaiado algumas opções. "É isso que você tem feito nessas noites em que fica até tarde, certo? Parece que você está fechando o cliente errado aqui", eu disse. E então me virei para ir embora. Ela correu atrás de mim e me seguiu até o estacionamento, implorando para explicar o que estava acontecendo. Ela até soltou a icônica frase: "Não é o que parece." Era exatamente o que parecia. Eu sabia disso, pelo menos. Eu nunca a perdoaria, mas ela teve a chance de escolher entre mim e ele, e escolheu errado. Voltei para casa e lembro-me de simplesmente cair no sofá da sala. Senti como se não houvesse mais energia em mim, e não de uma forma ruim. Senti-me satisfeito, mas muito exausto. Não me lembro de ter adormecido naquela noite, mas sim, e fui acordado pela chegada dela em casa. Da mesma forma que eu não sabia o que dizer quando a confrontei no motel, parecia que ela também não sabia o que dizer agora. No momento em que me viu, ela congelou e ficou me encarando. Eu também não sabia o que dizer, mas, eventualmente, antes que ela dissesse qualquer coisa, falei para ela arrumar as coisas e sair de casa. Foi só então que ela desabou, começou a implorar, pedir desculpas e tentar explicar. Mas, honestamente, não consigo me lembrar de uma única palavra do que ela disse durante todo o discurso. Eu a ignorei completamente. Tudo o que queria era que ela pegasse suas coisas e fosse embora. Felizmente, depois de tentar consertar seu erro sem nenhuma resposta minha, ela finalmente se levantou e foi para o quarto. Em meia hora, ela saiu com uma pequena mala de pertences. Tentou falar comigo antes de sair, mas eu não tinha nada a dizer. Eu estava tão machucado, e odeio admitir, mas parte de mim queria dar nela a mesma surra que dei no Steve. No dia seguinte, entrei em contato com um advogado de divórcio e o contratei na hora. Eu precisava cortar os laços com ela. Precisava fazer isso o mais rápido possível. Era quase como se estar legalmente ligado a ela por mais tempo do que o necessário estivesse me causando dor física. Quando chegou o momento de entregar os papéis do divórcio, eu fiz questão de estacionar do outro lado da rua da concessionária onde ela trabalhava. Fiquei no carro, observando a distância, enquanto o oficial de justiça entrava, perguntava por ela na recepção e entregava os papéis. Quando ela saiu do prédio, eu desci do carro, esperei o oficial sair e entrei no local. Lá dentro, declarei em alto e bom som: "Você está dormindo com clientes, provavelmente não só com o Steve. Eu quero o divórcio." Ela parecia em choque, pelo que percebi, estava prestes a tentar me afastar para conter os danos. Mas não fiquei tempo suficiente para ver a reação completa ou apreciar o constrangimento. Eu saí imediatamente. Me senti muito melhor depois disso.
A partir daí, começamos o processo de divórcio, e isso foi um incômodo também. Os advogados dela tentaram conseguir tudo o que podiam, mas com a infidelidade dela tão evidente, seria difícil para eles conseguirem algo substancial. Sim, eu tinha um bom salário, assim como ela, mas ela sempre ganhava um pouco mais do que eu. Eu queria garantir que ficasse com a casa e, pelo menos, um acordo de pensão alimentícia. Não que eu precisasse do dinheiro, mas era uma questão de princípio. Felizmente, quando as audiências finalmente chegaram ao tribunal, já que não conseguimos chegar a um acordo, o juiz decidiu a meu favor. Eu fiquei com a casa, um acordo de pensão alimentícia por 2 anos e meu carro. Ela manteve o dela. Eu teria adorado que tudo fosse completamente a meu favor, mas os tribunais não funcionam dessa forma. Ainda assim, fiquei muito satisfeito com o resultado. Os advogados dela argumentaram contra a pensão alimentícia dizendo que ela tinha sido demitida por causa das minhas ações mesquinhas no local de trabalho dela. Mas o juiz foi justo e percebeu o óbvio. Ela foi demitida porque estava dormindo com clientes, não por causa da cena que eu fiz. Ela estava errada desde o início e não tinha o direito de se fazer de vítima. O melhor de tudo foi que, mesmo estando sem trabalho na época, o juiz não modificou o acordo de pensão alimentícia. A última coisa que fiz foi colocar o nome dela online, acompanhado de uma descrição completa de tudo o que ela havia feito. Queria eternizar o que ela fez da pior maneira possível. Na próxima vez que um empregador ou parceiro pesquisasse o nome dela na internet, esperava que algo relacionado ao que escrevi aparecesse. Eu não queria que ela seguisse em frente tão rápido. Isso foi há 3 meses. Eventualmente, ela conseguiu um trabalho semelhante, mas em uma loja de carros usados. O fato de ela ter passado de uma concessionária sofisticada para aquilo trouxe um certo prazer para mim. Sinceramente, desejo o pior para ela, e me recuso a ser a pessoa mais madura nessa situação. Achei que poderia voltar a confiar nas mulheres, mas, pelo visto, não. É isso. Apenas fiquem atentos. É o que eu posso dizer. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.